Existe hoje em dia o tipo de polêmica idiota que diz o seguinte: não politize os meus quadrinhos. E acho que essa é uma das maiores bobeiras que eu já ouvi. Afinal, é impossível a gente não politizar algo que sempre foi politizado. Se você discorda do que eu estou dizendo agora, desliga esse vídeo e vai ver outra coisa. Porque aqui a gente vai falar dessa obra, Super-Heróis e Política, que exatamente vai tocar nesse ponto. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Para a gente começar a falar sobre essa obra, que é Super-Heróis e Política, vamos comentar um pouquinho sobre o conteúdo. A ideia desse texto aqui é trazer à tona algumas reflexões sobre temáticas que permeiam o gênero superaventura, que concernem a história, a política, a filosofia e a teologia. Dentro desse livrinho aqui, nós temos, na verdade, 6 artigos que aparecem aqui na capa de trás. Eu vou ler para vocês quais são os títulos. Nós temos Super-Heroísmo e Fascismo, Quando os Heróis Vão às Urnas, Terra Acima de Todos, Superman Acima de Tudo, Superman, Batman e o Übermensch, Um Olhar Através da Ética e da Política em Watchmen e Política e Conscientização em Miracleman. Então, são 6 artigos que foram compilados, trazidos aqui para dentro dessa obra, foram feitos por alguns blogueiros aí do universo dos comics, que já estão aí na internet há muito tempo, e principalmente, acho que é o ponto mais legal, por alguns especialistas nisso, pessoas com formação bem pautada sobre essas temáticas. Gente com mestrado, com doutorado e até com pós-doc. Mas isso não quer dizer que seja um texto aí com uma linguagem muito difícil. É bem acessível, é bem fácil, qualquer um vai poder adquirir esse livro e estar entendendo bem as ideias que estão aqui. Vale ressaltar que esse é um texto relativamente curto. Cada um desses artigos tem em média ali 10 páginas. Então ele vai, na verdade, tangenciar, trazer à tona algumas temáticas, alguns diálogos com teorias da filosofia, da teologia, que são interessantíssimos, mas não se aprofunda de muito em nenhum desses pontos. Se você quiser ir além, você realmente vai ter que procurar um outro texto, às vezes até algo produzido pelos próprios autores. Se você quer algo muito profundo, esse texto aqui não é o que vai te trazer. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa edição aqui, que no caso já é a segunda edição de Super-Heróis e Política, tá? Já teve uma primeira edição e particularmente eu acho que se no conteúdo, com aqueles temas maravilhosos que vocês já conheceram, é o ponto alto dessa obra, com certeza a edição não é um dos pontos fortes. Tem várias imagens, obviamente, se tratando de quadrinhos, não teria como não ter alguns fragmentos dessas obras, mas as imagens não estão bem diagramadas. Algumas estão excelentes e você consegue ler como se fosse um scan em miniatura na página e funciona super bem como referência para o que o texto está trabalhando. Mas em algumas outras imagens fica super saturado, fica muito escuro, fica pixelizado e não dá para você ter uma experiência muito agradável. Se for o caso, deve estar aparecendo agora para vocês algumas imagens que são exemplo disso, aonde essa parte editorial não ficou tão legal. Mas enfim, a edição parece ser então de uma qualidade média para baixo, o que realmente é um ponto fraco da obra. Mas não é nada calamitoso, afinal, fazer esse tipo de trabalho no Brasil, publicar qualquer coisa no Brasil, é difícil pra caramba. Então eu acho que é um erro, é um fator negativo, mas não precisa ser tão exaltado. Acho que é muito mais para se exaltar a iniciativa desses caras em trazerem esse texto com essas temáticas que são bem legais. Talvez numa terceira edição dá para melhorar muita coisa e aí eu tenho certeza que vai ficar bem melhor. A minha experiência com esse texto foi, em geral, bem positiva. Atiçou bastante a minha curiosidade. Acho que
Um livro para me cativar realmente tem que ter esse fator aí de me deixar curioso, e realmente me deixou. Eu queria realmente saber em que sentido esses temas de cada um desses artigos ia se desenvolver, que diálogos ia estabelecer, e achei que estabeleceu diálogos muito interessantes, coisas que eu nunca tinha imaginado. O Nietzsche aparecer, beleza, era uma figurinha mais batida, mas quando eles trazem até Alexandre o Grande, eles trazem Kant, eu achei que ficou bem legal, me surpreendeu, eu aprendi bastante e inclusive pretendo até me estender um pouquinho mais nesse estudo. Mas é claro que a minha experiência não foram só flores, né? A situação das imagens mal diagramadas me atrapalhou um pouquinho, eu achei que quebrou um pouco, né, a dinâmica ali da leitura, e também percebi que alguns artigos estão num nível bem acima do que outros, né? Basicamente tem 3 artigos que são excelentes, gostei demais, funcionam super bem para te atiçar e você querer aprender mais sobre. Outros 3 ficam ali do mediano para baixo, ficaram meia boca. Parece até que os caras realmente fizeram um trabalho maior, é um texto maior, deram uma enxugada nele para caber nas 10 páginas que a princípio era a proposta para conseguir fazer essa publicação aqui. E aí alguns artigos pareceram um pouquinho mais esquartejados, sabe? Quando parece que tá faltando um pedaço, que alguém realmente retirou um parágrafo dali, me deu um pouco essa impressão. Para mim, o ponto alto dessa leitura, o que eu mais gostei realmente foi Superman, Batman e o Übermensch. Achei muito interessante. Nunca tinha pensado na ideia de tentar entender o Batman como esse Übermensch. E aí, para entender isso, você vai ter que ler. E o Patinho Feio, eu acho que surpreendentemente é o artigo que vai falar de Watchmen, que talvez seja a obra do universo dos quadrinhos, assim, do gênero superaventura, aqui é a mais escrachada, que quer falar sobre ideologia política, que quer tocar em assuntos, em feridas, em questões polêmicas. Achei que foi o artigo, assim, que pra mim foi o mais chatinho. Mas afinal, então, qual é o meu veredito quanto a super-heróis e política? Eu acho que vale super a pena a leitura desse texto aqui. Eu comprei ele por volta de R$30 na Comics, eu achei que valeu o preço, é uma capa bonita, é um conteúdo relevante, então acho que serve bastante. Deixo a indicação principalmente para quem está querendo se introduzir nesse universo, de tentar refletir de uma maneira um pouquinho mais séria, né, esse universo que às vezes a gente acaba abordando tanto da superaventura, né, dos super-heróis, até comics, mangá em geral, como só escapismo, né, só entretenimento, e começar a pensar um pouquinho mais nas várias referências, nas várias temáticas que são abordadas nessas obras. Vale também comentar que você precisa ter um certo background, é pouca coisa, mas precisa entender um pouquinho do que é esse universo de super-heróis para realmente conseguir entender toda a essência que está no livro. Ele é bem didático, quando ele vai entrar numa determinada história, explica um básico dela, né, dá uma certa sinopse, mas ter um conhecimento desse universo de quadrinhos é bem relevante para conseguir entender. Eu acho que às vezes uma das coisas mais importantes que uma leitura tem que causar na gente é ou transportar a gente completamente pro seu universo, deixar a gente embebido, e quando acaba deixar a gente com aquele gosto de ressaca, né? Ou então, quando acaba, deixar a gente com o gosto de quero mais. Esse livro é desse sentido. Ele acaba e você fala, poxa, poderia ter mais. Se tivesse mais outros 6 artigos aqui, eu leria mais 6 artigos. Então, não só deixo a indicação dessa leitura Super-Heróis e Política, como deixo claro aqui que se um dia sair uma extensão desse trabalho ou uma continuação, um Heróis e Políticas volume 2, eu com certeza vou adquirir, porque eu quero aprender mais e quero ouvir mais do que esses autores têm para contar pra gente sobre as reflexões que já fizeram dentro dessas histórias. Super-Heróis e Política é praticamente um convite para a gente entrar nesse universo de reflexões mais sérias acerca das várias temáticas que existem nessas histórias que tanto nos entretêm. Se você gostou da temática desse livro, se você gostou desse resenha histórica, por favor, deixe o seu curtir aqui embaixo, deixe o seu comentário falando um pouquinho o que você achou sobre o vídeo, ou se pretende ler, ou se já leu o Super-Heróis e Política, qual foi a sua impressão. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir que você se inscreva. Outras redes sociais que eu tenho estão passando aqui embaixo.
Me siga lá porque lá eu compartilho outros tipos de conteúdo. Eu deixo um grande abraço para todos vocês e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!